Olá, se você ama bater papo e se você ama missões, seja muito bem-vindo, porque esse é o Seja Luz Podcast, o seu podcast de missões nacionais. E aqui nós estamos comprometidos em compartilhar tudo que Deus tem feito no Brasil por meio de missões nacionais. Então, muito boa tarde. Que alegria te receber em mais um Seja Luz Podcast. A gente tem muita coisa para falar, afinal, já são mais de 100 episódios gravados aqui no canal do YouTube. Então, já quero te convidar, antes de apresentar os nossos convidados, já quero te convidar a falar o quê? Se você ainda não é inscrito no canal de Missões Nacionais, aproveita. É uma oportunidade muito boa, porque além de mais de 100 podcasts gravados com gente de todo o canto do Brasil e do mundo, você ainda tem muitos conteúdos que podem auxiliar na mobilização, falar de missões na sua igreja, no seu PGM, em tantos lugares. Então, assim, tem muito conteúdo maravilhoso guardado aqui para você utilizar para ser bênção na sua vida. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal e aproveita para acompanhar Missões Nacionais em outras redes sociais. Tem muito conteúdo, afinal, Deus tem feito muitas coisas e grandes coisas no nosso país. E as redes sociais são a ferramenta que Deus nos deu para nos aproximar do campo e ficar dentro do que Deus tem feito, por dentro do que Deus tem feito nos campos. Então, Instagram, Facebook, TikTok, X, canal do WhatsApp, tudo isso cheio de notícia dos campos para você ficar por dentro, louvar a Deus e ficar cada vez mais perto do campo, tá bom? Então é isso, vamos lá, vamos ao que interessa. Ah, uma coisa importante, campanha, gente, de missões nacionais, Minha Pátria para Cristo, continua rolando, a gente vai aí, igrejas fazendo campanha, tem igreja que ainda vai começar, você sabia que ainda tem igreja que vai começar a campanha? E tá tudo bem com também, tem gente que ainda vai começar a campanha, e a gente tem o quê? Tem o site que tá da campanha missõesnacionais.org.br/campanha, com muito, muito, muito material para você utilizar na mobilização da sua igreja. Então, assim, cofrinho para criança? Tem. Revista com vários conteúdos sobre os campos? Tem também. Roteiro para PGM, roteiro de sermão, muita coisa para você utilizar, recursos para você e para sua igreja. Então, aproveita. Foi feito, pensado para você, para todo mundo que precisa. Então, vamos lá. Vamos alcançar nossa pátria para Cristo. Isso começa dentro da nossa igreja, mobilizando e enviando pessoas. Então, vamos lá, o que interessa. E a outra coisa que eu tenho para falar, me aguentem, porque antes de eu apresentar os convidados, olha, gente, o que eu tenho nas minhas, na mesa agora. Vocês já vão ver os convidados. Mas, ó... Panetone Cristolândia, chegou o Panetone Cristolândia, é o mais querido, amado, e que me perdoem os outros, é o mais saboroso, sim, porque Delícia. tem sabor de esperança. Uau. E então, já chegaram os panetones, você já pode adquirir o seu, entre em contato com Missões Nacionais ou com a Cristolândia mais próxima de você e adquira seus panetones, quantos você quiser e precisar. Aproveita para doar, leva, dá de presente, aproveita como uma ferramenta de evangelismo para as pessoas conhecerem mais Jesus. Use como estratégia também. Então é isso, vamos ao que interessa, porque eu não vim aqui para fazer propaganda, eu vim aqui para a gente falar sobre uma coisa muito importante e legal, que é a Igreja Multiplicadora. A gente vai falar sobre Multiplique, sobre o movimento de Igreja Multiplicadora. E para isso, nada melhor do que Pastor Jefferson e Pastor William. Sejam muito bem-vindos, que alegria receber vocês aqui no Seja Luz. Tô feliz, que a gente vai bater papo hoje, viu? Comecem, então, apresentando quem são vocês, o que é que vocês fazem. Conta um pouquinho pra gente. Meu nome é William Salgado. Opa, não, é o Meu nome é Jefferson Dantas, pros íntimos Jeff Dan. O Brasil precisa saber que o meu nome, meu nome artístico É é Jeff Jeff Dan. Não tem o Jack Chan, tem o Jeff Dan. Você já viu o naipe desse podcast? Vocês estão hoje? vendo, né? Vocês Como é que tão vai vendo? ser esse podcast Meu hoje. sonho participar do podcast Seja Luz com Jeff Dan. Então eu vou trazer a saudação. Graça e paz do Senhor Jesus! Não, faz direito. Não consigo, não. Tem só o outro imitador, ele é profissional lá do Maranhão. Olha, antes da gente começar a falar do Multiplique, esse projeto do Panetone Cristolândia é um negócio que toca muito meu coração. 3 motivos. O primeiro é porque você não compra um panetone. Você abençoa a salvar vidas da drogadição. O segundo é que quando você adquire um panetone e entrega para alguém, você está evangelizando. E terceiro, ele tá muito gostoso. É muito bom. O Tá panetone muito gostoso. É maravilhoso. Sabe qual é o problema meu, Vic? É de não comer um todinho. Então, nós vamos abrir aqui o... Café, inclusive. Será que vai chegar?
A gente aqui não é só a caixa, não, como a propaganda do pastor Fabrício, não. Aqui Não, tem panetone, ó, então, tá realmente pesado. o panetone tá pesado. dentro. Realmente tem um panetone A do dentro. pastor Fabrício é só a caixa. Mas aproveita, pastor, para se apresentar aí. Fala o que você faz em Missões Oi, Nacionais. eu sou Jefferson Dantas, eu caminho no movimento de Igreja Multiplicadora há 11, 12 anos, né, desde 2014. Hoje eu sou missionário da Junta de Missões Nacionais. Quando comecei, sempre fui missionário voluntário, desenvolvendo a visão de Igreja Multiplicadora no Maranhão, onde eu estava morando, e no Brasil. Agora, depois desses anos de voluntário, 10 anos de voluntário, há 3 anos eu sou missionário da Junta, desenvolvi a visão de Igreja Multiplicadora nos estados do Pará e do Amapá, e agora eu trabalho como gerente executivo de Evangelismo e Missões. Então, todo o trabalho de evangelização, como Impacto Brasil, como Operação Jesus Transforma, evangelização nas ruas e nos presídios, nas escolas, tudo isso está sob a minha gerência, como também as plantações de igrejas nos povos não alcançados e tantas outras coisas. Mas eu gosto de dizer que eu sou missionário, tá? É isso que eu gosto de dizer. Essa é a minha função aqui na Junta. Estou muito feliz de poder participar do podcast Seja Luz. Era meu sonho. Era o meu sonho. É o meu sonho. Eu não vi a hora de participar desse podcast. Mas deixa eu falar um pouquinho do meu amigo, pastor Jefferson Dantas. Aí tu vai deixar eu falar de ti, né? Além de tudo isso, ele é um homem de Deus. Ele é uma inspiração para a minha vida. Um homem cheio do Espírito Santo, que tem um coração extraordinário. Casado com uma esposa maravilhosa. Tem uma experiência. Porque quando eu conheci o pastor Jefferson, a Débora, a esposa dele, tinha sofrido um AVC. Isso. E o Jefferson, o pastor Jefferson, eu conheci ele assim mais de perto em Araguaína, e ela estava passando um momento assim bem difícil de recuperação, de fisioterapia, e o pastor Jefferson, ele assim, praticamente, ele carregava a esposa no colo, andava no ritmo dela, dava todo o suporte. Então, ele, além de ser tudo isso que ele falou, ele é um exemplo de um homem de Deus, de um marido, de um pai, tem uma família linda, tem uns filhos maravilhosos. Samuel e Daniel, dupla sertaneja. Então ele é muito precioso. Nós caminhamos Igreja Multiplicadora há mais, nós somos amigos há mais de 10 anos, né, praticamente 10 anos. Então é muito, para mim é muito fácil falar sobre o pastor Jefferson, né? Então nós fazemos lives no Instagram de Igreja Multiplicadora com bastante frequência, então é assim, com muito carinho falar dele, é assim, um parceiraço, alguém que eu amo demais. Nós já tivemos, Vic, assim, um negócio legal em Igreja Multiplicadora é essa amizade. Os que chegam, todos se tornam amigos. A gente já foi em várias igrejas, já falamos em congressos juntos. Toda igreja a gente faz amigos. Todas as igrejas. Isso é uma marca muito grande, assim, do movimento de Igreja Multiplicadora. E eu queria, já que ele fez desse jeito, ele vai dizer quem ele é e tal, é o marido da Tânia e tal, a morena mais bonita, ele vai dizer tudo isso. Daqui a pouco ele vai dizer. Ele já sabe de cor. Já vi tantas vezes. Mas assim, o testemunho dele é muito impactante, de como Deus o resgatou, como Deus o salvou. Mas a gente tem um testemunho que a gente conta para poucas pessoas, eu vou contar só para você, tá? E para você que assiste aqui o podcast Seja Luz. Nós tivemos que deixar nossas igrejas para caminhar com missões nacionais. E para quem é pastor, como nós somos, deixar a igreja local não foi fácil. E Deus falou conosco no mesmo tempo. Exatamente. Praticamente no mesmo tempo, no mesmo dia. Ele estava com essa decisão por tomar, de sair da igreja dele, e eu também com a mesma decisão. E nós nos reunimos num quarto de hotel, um domingo de manhã, e abrimos o coração um para o outro pelo mesmo motivo. Nos ajoelhamos, choramos, nos debruçamos diante da palavra de Deus. E aí ele foi embora e eu estava em Imperatriz, né, na minha cidade, e Deus falou com ele no avião. E essa história de falar com ele no avião, para mim, é muito marcante, porque ele estava chegando em Belém. Belém é a cidade onde eu nasci, né? É a minha cidade, né? E quando ele fala isso, toda vez eu me emociono, porque quando eu saí de Imperatriz para sair da igreja local, eu fui para Belém. Uau. Então, Belém tem um negócio assim com a gente, e a gente já se encontrou em Belém também, outras vezes. Então, esse negócio da amizade, quando a gente tem amizade, a gente tem intimidade. E a intimidade não é só para brincar com o apelido, ou conhecer a esposa, os filhos. Ele acabou de casar a filha. Eu estava lá vendo os flashes e vibrando como se fosse uma sobrinha minha, né? Que é uma sobrinha minha. Mas de saber que a gente, por andar junto, busca intimidade com Deus. E o movimento de Igreja Multiplicadora tem muito isso.
homens piedosos que buscam temer ao Senhor com integridade. E a gente acredita que é por isso que vem a multiplicação. Não é uma metodologia, não é uma estratégia, é uma vontade de caminhar com Deus e Deus fazer o que Ele sempre faz. É Ele que dá o crescimento. Uau, uau. Com muita alegria, eu sou o pastor William Salgado e como o pastor Jefferson mesmo disse, eu sou casado com a morena mais linda da galáxia. Hoje ela me levou no aeroporto e eu já tô com saudade dela. O duro é ficar longe da morena mais linda da galáxia. Eu sou casado, temos 2 filhos, o Lucas e a Tayane. A Tayane casou agora em outubro. E a minha história, eu nasci na cidade de São Paulo. E meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos, e 17 para os 18 anos eu mudei para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e lá tive uma experiência de conversão, de uma ação sobrenatural de cura, e eu me entrego para Jesus lá na primeira igreja batista de Campo Grande. Então todo o meu processo de igreja foi realizado na primeira igreja batista de Campo Grande, onde ali eu fui membro de um pequeno grupo protótipo, eu fui líder, fui supervisor, fui coordenador, fui pastor de rede e fui coordenador geral de todas as redes. Nós começamos com apenas um pequeno grupo protótipo. Naquela época, o pastor Gilson Breder era o líder daquele pequeno grupo protótipo que a gente chamava de Célula com DNA Batista. Não existia igreja multiplicadora. Então, esse nome Célula com DNA Batista, ele expandiu para o Brasil inteiro. Algumas pessoas me veem e falam, eu já sei o que é uma célula com DNA Batista, que é um protótipo dos nossos PGMs hoje. E eu vivi todo esse movimento, né? Só que chegou na minha vida a Igreja Multiplicadora, ali pelo ano de 2015, 2016, mais ou menos, que eu comecei a ter contato com a visão de Igreja Multiplicadora. E eu já era apaixonado por pequenos grupos discipulados, mas quando eu vi aquele material, e quando o pastor Fabrício ele foi a Campo Grande ministrar um seminário sobre igreja multiplicadora, eu falei, é isso que a gente precisa. Por quê? É nosso, é da nossa denominação, é da Convenção Batista Brasileira, junto às Missões Nacionais, tem a nossa teologia e tem essa paixão missionária. E eu gosto de dizer que não tem surpresa. Exatamente. Então, de lá para cá, nós temos caminhado na visão de igreja multiplicadora, como o pastor Jefferson falou. Eu fiquei na primeira de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, até 2022. Então, até 2022, nós caminhamos na visão de igreja multiplicadora. De 22 para cá, eu estou atuando, né, em missões nacionais. Eu e a minha esposa, nós somos coordenadores nacionais da mentoria dos pastores, esposos pastores, missionárias, na visão de igreja multiplicadora. Mais de 1.000 pastores e esposas. Nós temos um grupo grande, assim, bem significativo. Nós temos mentorias, centenas de grupos de mentoria espalhados pelo Brasil. É um milagre, porque são pastores de igreja, líderes de grupo de mentoria, querendo apoiar outros pastores de outras regiões dos estados, às vezes de outras regiões do país. Gente querendo ver o outro crescer. Então, isso para nós é algo extraordinário, porque é um querendo ajudar o outro. Nós temos falado que, na visão de igreja multiplicadora, nós somos um reino de amigos. E assim, o que eu acho extraordinário, porque não percebo competitividade. Você tem 100 membros, você tem 200, você tem 1.000. Não importa, nós sentamos na mesa e queremos ver o reino avançar. Uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração, que existe... nós podemos cumprir a grande comissão, porque o propósito principal da igreja multiplicadora é glorificar a Deus e cumprir a grande comissão. Então, na visão de igreja multiplicadora, nós não queremos apenas cumprir a grande comissão para Deus. Nós queremos cumprir a grande comissão com Deus. E isso faz toda a diferença. É com Ele, é Ele que nos capacita. Quando eu olho para as minhas vulnerabilidades, minhas limitações, e eu vejo que o movimento nasceu lá em 2014, 2013, 2012,
aquele negócio embrionário. O que é hoje? Hoje nós temos quase 3 mil inscritos na Conferência Global Multiplique. Isso é a mão poderosa do Senhor que tem feito todas as coisas. Não são os nossos planejamentos, não são as nossas estratégias. É a mão dele. E mais importante, para a glória exclusiva do nosso Deus. Então, falar de igreja multiplicadora é falar da grande comissão, é voltar para os princípios, é voltar para a palavra, é voltar para caminhar junto essa intimidade com Deus e essa intimidade conosco, como companheiros de visão, como companheiros de missão. E isso tem crescido no Brasil de forma assim extraordinária. O pastor Roberto Silvado, alguns anos atrás, ele soltou uma frase, que essa frase ela queimou no Brasil Batista. Que ele falou o seguinte, que a visão de igreja multiplicadora é um sopro do Espírito Santo na nossa denominação. E aquilo que ele falou, que ele profetizou, é aquilo que está acontecendo. Amém. Nós temos visto coisas extraordinárias acontecer em igrejas pequenas, igrejas médias, igrejas grandes, Glória a mega Deus. igrejas, na área rural, na área urbana. É voltar para os princípios. É voltar para os princípios da palavra do Senhor. Eu posso fazer uma pergunta, Vicky? Eu sei que eu não sou o âncora, mas eu quero fazer uma pergunta para ele. Por favor. Quantos anos você é casado? Eu sou casado há 35 anos. Com a mesma mulher. Eu quero falar para você, ó. Com a mesma mulher. Esse senhor aqui fala com a mesma paixão, os 10 anos que nós somos amigos dessa senhora. Tá? Mais paixão ainda. A mesma- Há 10 anos atrás, meu nível era aqui, agora é lá em cima, mais ou menos isso. rapaz. É a mesma empolgação. E eu quero aproveitar para falar sobre a Débora, né? Débora é minha companheira de jornada. E Débora ministra, como a Tânia, para esposas de pastores. Débora teve um AVC, ela ficou tetraplégica, não ficou sem andar, sem falar, e com a visão com dificuldades, mas Deus foi resgatando a saúde da minha esposa, ela reaprendeu a falar, reaprendeu a andar. Hoje ela tem um probleminha na área de equilíbrio, é desequilibrado, eu brinco com ela, mas está tudo bem, graças a Deus, ela está em casa cuidando dos nossos filhos. Quem está na Conferência Multiplique, ela está do meu lado, ela foi 1 ano depois, porque a Débora teve AVC no dia que eu cheguei da primeira Conferência Multiplique. Ó, E todas as conferências Multiplique, nós vamos para comemorar que ela está viva, está Glória a multiplicando, Deus. está abençoando vida, então tá aí. E é 2 homens apaixonados, tá? A gente pode fazer também não fala de Multiplique, fala de paixão, de amor, de casamento. mas igreja multiplicadora é amor e paixão. amor, é isso. Amor por Deus, Envolve amor a para as família, pessoas. né? Envolve a família. família. Porque nós Leva todo entendemos mundo que junto. fazemos discípulos do outro lado da mesa até do outro lado das nações. O discipulado começa dentro de casa. A nossa esposa, a esposa, os filhos são os discípulos mais importantes. Quando eu discipulo dentro de casa, eu tenho autoridade para discipular fora. O problema é quando eu quero discipular fora e eu não estou vivendo o discipulado dentro de casa. Então, a esposa, o relacionamento conjugal é um relacionamento discipular, onde nós olhamos para a palavra e vemos Jesus mostrando que a noiva, que a igreja, ela é preciosa. Da mesma forma, as nossas esposas são extremamente preciosas. Eu queria, antes de perguntar sobre como Eu não vou fazer surgiu- mais perguntas, as perguntas são delas. Aqui todo mundo faz pergunta. Tem um pastor Milton, né, que veio Depois aqui a gente uma faz vez. pergunta para ela. O que você acha? Eu também acho bom, eu acho bom. Você quer que a gente faça a pergunta para ela? Nunca ninguém me fez pergunta nenhuma. Eu acho gente. que vai ser hoje. Vamos ver se eu vou saber responder, né? Perguntar eu acho que é mais fácil do que responder, às vezes. Mas antes de saber como que surgiu o Movimento Multiplique, eu queria que vocês explicassem como se a gente tivesse aqui pessoas que não soubessem o que é Igreja Multiplicadora. Então, o que seria a Igreja Multiplicadora? Igreja multiplicadora é a volta aos princípios do Novo Testamento para o crescimento da igreja, para o avanço da igreja, com a vivência dos princípios, né? Oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de liderança e compaixão e graça, com o intuito da igreja avançar e cumprir a grande comissão. Então, quando a gente pensa em igreja multiplicadora, a gente está pensando nesse aspecto conceitual. Mas a gente entende que igreja multiplicadora é um sopro de Deus para a nossa geração, para a nossa denominação, é um reino de amigos, gente amando gente, cuidando de gente, abençoando gente e adorando a Deus com tudo isso. Uau! Isso que o pastor Jefferson falou, assim, conceitualmente a gente precisa entender. Mas para quem está pegando, assim, talvez pela primeira vez,
na prática, o que é a igreja multiplicadora na prática? É você levar a igreja, pastor, liderança e a membresia da igreja, viver os princípios, esses 5 princípios que o pastor Jefferson mencionou, levar a igreja a viver esses princípios como estilo de vida, como cultura, como prática de vida. Não é saber sobre oração, é viver oração, é ter uma vida de oração. Não existe visão de igreja multiplicadora sem uma vida de oração. Se a igreja não muda a vida de oração, não vai viver a igreja. Não tem como você pular essa etapa. Então, por exemplo, pegando o princípio da oração, levar a igreja a viver oração, o pastor viver oração, a liderança viver oração, assim, a busca da intimidade. Quando a gente fala de oração, não é porque seja só oração, mas todas as disciplinas espirituais, de uma forma geral, a leitura da palavra, a solitude, o jejum, essa busca de intimidade com Deus. Então, viver os princípios como estilo de vida com 2 grandes objetivos. Primeiro é a glória de Deus. Segundo é cumprir a grande comissão. Então, resumindo, qual que é o nosso papel? Envisionar pastores, lideranças, para viver os princípios, voltar aos princípios como estilo de vida. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. E para que o cumprimento da grande comissão. Então, a igreja multiplicadora é muito simples. É muito simples de compreender, mas é muito difícil de aplicar. Porque é estilo de vida. Se uma igreja não fala assim, eu voltei de um congresso, agora eu sou igreja multiplicadora. Botei o nome na placa e acabou. Não é assim, não. Não é. É estilo de vida, é mudança de cultura, é cultura discipular, cultura do reino, cultura da grande comissão, cultura da glória do Senhor. E tudo isso começa com o pastor. Se o pastor não entender que aquilo é um estilo de vida, a igreja não compreende. Então nós estamos falando aqui de algo muito prático. Levar a igreja a viver os princípios como estilo de vida, para que o nome do Senhor seja glorificado e nós possamos cumprir a grande comissão. O legal desses conceitos é que eles são estabelecidos dentro de um processo que é preciso ser entendido. Primeiro tem que entender a missão e a visão. Visão de igreja multiplicadora é isso, a vivência de princípios. Depois disso, vem a vivência dos princípios, que é o movimento. Você não vai ter uma cultura de oração sem um movimento de oração. Você não vai ter uma cultura de discipulado sem gerar discipulado. Vida na vida. E assim os outros princípios. Então, para você estabelecer uma cultura, leva tempo. Leva tempo. E começa em mim, né? Começa na pessoa. Em cada não discípulo. Não é uma fórmula que a gente aplica na igreja, não. Não é um método. Não é um método. Existem umas pessoas que eles não entendem muito o que é a igreja multiplicadora. Porque eles querem um método. É porque eles querem um método. E assim, é tipo uma receita de bolo. Aí o bolo vai sair ali bonitinho e todo mundo vai pegar a sua fatia, vai comer, vai ficar feliz e etc. Igreja multiplicadora não é assim. Igreja multiplicadora, por ser um estabelecimento de cultura, de vivência, e trabalhar com princípios que são norteados pela grande comissão, aí a gente tem que se voltar para Mateus 28, 19 e 20, estabelecer o princípio de fazer discípulos, de batizar, de ensinar, de entender que Deus vai estar com a gente todo o tempo, até o final. Tudo isso gera na igreja essa mudança, mas isso demanda tempo, insistência, pregação, muita oração, como o William falou. E isso para a gente é que para mim isso é fascinante, pelo seguinte aspecto. Quando eu aprendi a andar de bicicleta, cada pedalada que eu dava, eu estava aprendendo a andar de bicicleta. Cada pedalada que eu dou, cada volta que eu dou, cada caminhada que eu dou igreja multiplicadora, eu estou aprendendo a ser igreja multiplicadora. Então, você vai vivendo e vai sendo igreja multiplicadora. Não dá para ser só uma questão de, se fosse um método, tá ali o pacotinho pronto, quando eu pegar para fazer, vai dar certo. Não, você tem que viver, tem acertos. Quantos erros você cometeu? Eu acho que o próximo livro que eu vou escrever é só sobre os erros, porque eu cometi mais erros. Eu também. O pastor Diogo, que é o editor, né, aqui da nossa editora, livro bom pra se ele autorizasse, eu ia escrever assim, erros que o multiplicador não pode cometer. Aí você ia botar 20 erros? Não, 2001 erros. Um erro por semana, um erro por dia.
Porque o erro da pedagogia tem um conceito chamado de erro construtivo. Né? Você erra e aprende e constrói um conhecimento. Exatamente. Na igreja multiplicadora, quem tem medo de errar não vai entrar nessa. Se você tem medo de errar, não entra, não. Eu uso uma ilustração com os pastores na mentoria. Por exemplo, no futebol. Você tá com a bola, você sai tocando, driblando, Você e o tem objetivo é uma fazer o cara gol. que joga né? bola, não tem que é boleiro, que é um artilheiro. Fui uma tentativa de jogador de futebol, joguei na base do Nacional, lá em São Paulo. Também Então, joguei na base, eu não posso dizer o nome do time aqui. então, o time sai jogando. Né? Vai chegar uma hora que o outro time adversário vai tomar a bola. Mas isso não quer dizer o seguinte... então vamos Acabou abandonar o jogo. Nós perdemos a bola, vamos sair? Não. O que a gente faz? Recompõe o sistema de marcação, retoma a bola e vai para cima para fazer o gol. Então, nessa caminhada de implementação de igreja multiplicadora, o pastor vai errar, a igreja vai errar em alguns pontos. Então, o nosso objetivo é saber que o erro faz parte do processo, mas o erro não pode ser um fator de inibição, de avançar no processo. Então, errar... Todo mundo vai errar. Alguns erram mais, na verdade. Alguns falam assim, William, você me ajuda aqui porque nós erramos bastante. Outros erram menos, mas independente. Eu acho que o maior erro é errar e desistir. É exatamente. Não, tem que errar e continuar. Você aprendeu que aquilo não dá mais certo. Eu, por exemplo, eu gosto muito de pequeno grupo. Eu multipliquei já 11 vezes um pequeno grupo e meus filhos participam. Eu tenho uns filhos que são líderes de pequeno grupo. É um negócio assim que eu amo demais. Mas o pequeno grupo é uma ferramenta do princípio evangelização discipuladora. Então, o que é que eu fiz? Eu me empolguei tanto com o pequeno grupo que esqueci de ensinar a igreja o que é discipulado, o que é evangelização discipuladora, o que é relacionamento discipulador. Mesmo sabendo o que é, eu esqueci de colocar isso como um princípio antes da ação. E aí eu tive que voltar tudo, chamar todos os líderes, reunir os pequenos grupos e dizer, olha, se não tiver relacionamento discipulador, vai ser uma reunião de crentes. Então, um dos grandes erros que eu cometi foi me empolgar tanto com o pequeno grupo, e aí muita gente acha que a igreja multiplicadora é pequeno grupo, sai lá do Multiplique, divide a igreja em 10 pequenos grupos e acha que é a igreja multiplicadora. Não. A priori, a igreja multiplicadora é a vivência de princípios. Isso que a gente estabelece como o nosso ensino do que é a igreja multiplicadora. Agora, um detalhe muito importante daquilo que o pastor Jefferson está falando é que o ambiente do pequeno grupo é o melhor ambiente para você viver os princípios. Não tem lugar melhor do que você viver a prática da compaixão e graça no pequeno grupo. Não tem ambiente melhor para você viver a oração no pequeno grupo. Eu lembro que uma vez... A evangelização discipuladora, a formação de líderes, sim, a plantação de igreja. Quando um PGM se multiplica, você está ampliando a presença da igreja em outro lugar. Acaba sendo um processo de plantação da igreja num outro endereço. Eu lembro que quando eu liderava um pequeno grupo, eu tinha um irmão que estava sendo ameaçado de morte. Membro do pequeno grupo. Membro do pequeno grupo. E o pequeno grupo, ele carregou aquele irmão nas costas. Pessoas jejuando por ele. O meu líder de treinamento falou assim, nós vamos fazer uma reunião de oração, de jejum aqui, toda semana. Às vezes tinha mais pessoas na reunião de oração do que na reunião do pequeno grupo. Porque as pessoas sentiram a dor. Aquele irmão sendo perseguido, aquele irmão falou assim, eu corro risco mesmo de morrer. Aí o pequeno grupo abraçou ele, começamos a orar e jejuar e orar. Então, a prática do princípio da oração no pequeno grupo, eu sei a tua dor, então eu vou orar por você. A sua dor é a minha dor, então eu vou orar por você e também vou viver com paixão e graça. Então, o que aconteceu? Deus fez um milagre. Deus ouviu a oração do pequeno grupo. E a pessoa que perseguia esse membro do pequeno grupo pediu perdão e falou assim, olha, eu quero ir na sua igreja, quero conhecer o teu Deus. Então isso é oração. A oração no pequeno grupo, ela faz toda a diferença. Então viver os princípios, viver os princípios na igreja é maravilhoso. Mas quando você vai para o ambiente do pequeno grupo para viver os princípios, e o pequeno grupo que vive os princípios da evangelização discipuladora, da oração, da formação de líderes, é outra pegada. Agora, aquele pequeno grupo que não vive os princípios é um encontro de amigos. E aí, o que acontece? Por que chama igreja multiplicadora? Porque quando a gente vive os princípios, naturalmente, o PGM multiplica, a igreja cresce. A igreja planta igrejas, Quantos líderes saíram da garagem da minha casa? Extraordinário. Quantos líderes? Eu fico imaginando essa questão da oração, porque quando a Débora teve o AVC,
nosso pequeno grupo foi lá para a praça, em frente ao hospital, orar. Isso alimentou a minha alma. Ela teve AVC meia-noite, 1h eu estava recebendo a oração gravada do pessoal do pequeno grupo. Porque eu estava chegando no hospital e estava saindo um irmão e ele espalhou para todo mundo orar, passaram a madrugada orando. Então, essa vivência no pequeno grupo, dos princípios, favorece com que, naturalmente, organicamente, como a gente gosta de dizer, o pequeno grupo se multiplique, a igreja se multiplique e aí vem o crescimento. E me surge uma dúvida aqui, vocês comentando, mas vocês tocaram no assunto de quando tudo surgiu, quando tudo começou, há muito tempo atrás. E em que momento se percebeu assim, acho que nós batistas precisamos retornar aos princípios, olhar com mais atenção para isso. E aí nasce a Igreja Multiplicadora. Como que isso aconteceu? A Junta de Missões Nacionais, ela tinha um trabalho muito bonito, que era uma apostila grossa, assim, grandona, para plantadores de igreja. Legal. E lá tinha os 5 princípios de Igreja Multiplicadora. Pastor Fernando, pastor Diogo, pastor Fabrício, pastor Samuel, e mais o pastor Milton. E os outros que estavam aqui nessa época, eles entenderam que aquilo não era só para a junta. Aquilo era e os pastores também começaram a ter acesso a esse material e falaram assim, nós queremos isso também. Né? Eu me lembro, eu tinha essa apostila em casa, nunca tinha lido. Depois do livro do pastor Fernando, que eu comecei a ter um material em casa, não acredito. E isso foi se estabelecendo, se transformando, veio chegando na nossa literatura, 3 literaturas muito preciosas para mim. Além do livro Igreja Multiplicadora. O livro do pastor Fabrício, De Volta aos Princípios, que é um chamado para olharmos o que acontecia no Novo Testamento e voltarmos a viver isso. O livro Relacionamento Discipulador, do pastor Diogo, que para mim é o melhor livro de teologia discipular em língua portuguesa. É o melhor livro. Eu já li inúmeros, né? Tanto traduzidos como de autores brasileiros. O do pastor Diogo vai longe, na frente mesmo, pelo conceito, pela própria estrutura, pela própria questão teológica, maravilhoso. E o livro que me abençoou muito mesmo, que foi Aprofundando Raízes. Os outros todos são bons. Nós temos mais de 30 livros, eu já li todos, ajudei na revisão da maioria deles. Mas o Aprofundando Raízes, do pastor Roosevelt Arantes, é como viver na prática os princípios. Então, a gente lê teologicamente no livro do Diogo, e na prática a gente lê o livro do pastor Roosevelt, que é Aprofundando Raízes. Então, quando eu li, é por aqui que eu vou. Né? Então, é por aqui que eu vou. Então, nessa caminhada, da apostila do treinamento de missionários até esses livros, e esses 30 que nós temos hoje, nós temos nesse meio tempo a parceria de grandes e boas igrejas, que a gente tem que citar aqui, que é a Igreja Batista do Bacaxeri, com o pastor Silvado, a Segunda Igreja Batista de Palmas, com o pastor Valmir Andrade, e a querida e abençoada Primeira Igreja Batista de Campo Grande, do nosso querido pastor Breder. Né? E essas igrejas, e algumas outras, mas essas igrejas que já trabalhavam com esse tipo de movimento, adequaram a realidade das igrejas para o movimento de Igreja Multiplicadora, uma coisa ou outra, né? Ele é pouca coisa, mas ajudaram a gente a alavancar o movimento de Igreja Multiplicadora. Nós devemos muito a eles, mas o esforço e o início foi mais ou menos assim, mas o William também sabe contar um negócio legal aí. Eu lembro que quando esse material chegou nas mãos do pastor Gilson, ele estava em Gramado, na Assembleia da Convenção, lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. 2015. E ele assim, William, nós nem fomos para a Assembleia, as deliberações. Nós ficamos debruçados no hotel lendo a literatura, porque aquilo queimava o nosso coração. Incrível. Aí, quando ele chega em Campo Grande com esse material, ele toma uma decisão. Porque naquela época, a primeira de Campo Grande tinha uma visão ministerial própria, e ela falou assim, nós vamos abrir mão dessa visão ministerial própria para ajudar as demais igrejas batistas do Brasil, do Estado. Então, era o coração do pastor Gilson. Então, ele poderia ficar com a visão ministerial que ele já tinha definido como pastor. Estava estipulado Mas aí ele abre mão dessa visão pensando nas demais igrejas. Isso é visão de igreja multiplicadora. Nós não queremos apenas que a nossa igreja dê certo. Nós queremos que todas as igrejas dê certo e vivam a grande comissão.
Tem um negócio legal, a igreja multiplicadora. Não tem pacote. Não vê um negócio assim, fechadinho. Não. Como são vivências de princípios, cada igreja, com o seu jeitão, vive aqueles princípios. Você vai ter a igreja batista, que vive o princípio da oração no culto de quarta-feira. Uhum. Vai ter a igreja batista que faz campanha de oração. Vão ter igrejas batistas que fazem vigília de oração. Outras vão para o monte. Outras vão para o monte, né? A gente tem uma bem conhecida nossa. Algumas, né? Algumas vão para o monte. Outras fazem jornadas de 24 horas, 48 horas. Outras chamam a igreja para um dia de jejum e consagração. Como é que na Bacaxiri chamava? Tem um nome aí que eles chamam. Um negócio legal. Eu repliquei lá na igreja que eu era pastor. Um dia de jejum e oração. 24 horas de oração. Então, você vive os princípios da forma que você quiser. E uma outra coisa que eu queria falar, porque para mim isso é muito caro, isso é muito legal. Você não precisa deixar de nenhuma organização missionária, nem MCM, nem Escola Bíblica Dominical, nem embaixadores, nem nada para ser igreja multiplicadora. Tem um pessoal que foi dizendo, vão acabar com tudo por causa de igreja multiplicadora. Não, pelo contrário. Se potencializa. Leva os princípios para dentro da organização. Eu era pastor numa igreja que tinha todas as organizações missionárias. Uma escola bíblica dominical vibrante mesmo. Então, quando o pessoal falava isso, eu não estou entendendo. Ou eles não estão entendendo, ou eu não estou entendendo. E aí, eu me lembro que uma das coisas que a gente teve que mudar era como eram realizados os batismos. Por quê? Os batismos, eles eram durante um culto. Só que nós passamos a fazer de 10, 30 batismos, 40 batismos, 60 batismos, 80 batismos. Então não dava. Tinha que ser um culto só de batismo. Então, qual foi a minha ideia? Não vamos fazer mais domingo à noite. Nós vamos fazer domingo de manhã, vai ser só batismo e depois nós vamos ter uma celebração. Uma celebração era um almoço festivo. Um churrascão. Um churrascão na igreja. Então, o que é que tinha? Batismo, momento da ceia, para o pessoal que batizou tomar a primeira ceia, e depois um almoço. Aí depois, só para você ver como é que é a vivência do princípio. Depois nós fizemos o seguinte: batismo, ceia, pregação evangelística, porque a ideia é que cada pessoa que ia batizar trouxesse 5 familiares não crentes para o almoço, para o batismo e para a gente pescar. Uau! Isso é igreja multiplicadora. É você viver os princípios do jeitão da igreja. Cada igreja tem seu jeitão. Cada estado do Brasil tem um jeito de implementar a visão. Voltando um pouquinho assim, à vivência dos princípios no pequeno grupo, eu lembro de uma experiência que nós recebemos uma família que eles não tinham um carro, eles tinham só uma moto e tinham 2 meninas gêmeas com uma doença incurável, do ponto de vista da medicina. E o PGM descobre que eles não têm carro e eles passavam muita dificuldade para levar essas meninas para o hospital e era assim, uma situação bem, bem complexa. E uma irmã muito querida do PGM falou assim, nós vamos comprar um carro para eles. Mas como, irmão, comprar um carro? Nós vamos juntar dinheiro da onde? E aí ela foi a primeira, lá deu uma oferta, aí outro irmão deu oferta, foram indo, as crianças foram dando oferta e conseguiu levantar um valor significativo. Assim, para um carro simples. Mas era um carro. Mas era um carro. Um Fusca azul. Que andava, que funcionava bem e que ia atender a necessidade da família. Aí chegou o dia que nós fomos entregar o carro para a família não sabia. E a hora que que pegou a chave, o documento, entregou para a família, o pai e a mãe começaram a chorar, porque ali ia ser a solução do problema da família de transporte, de levar as meninas para o hospital, para um tratamento, e eles não tinham essa condição. E aí as 2 meninas entram no carro, começam a pular lá dentro. Eu falei, meu Deus, esse carro não vai sair daqui com essas meninas pulando. E eu entro lá no banco traseiro, sento no lugar dela, ao lado delas. E eu falo assim, não, quando o carro sair, vocês pulam. Mas eu fiquei curioso, mas por que vocês estão pulando tanto? Aí ela falou assim, pastor, não é porque nós ganhamos um carro que nós estamos felizes. Nós estamos felizes. Aí ela sai do lugar dela, eu sentei no meio, ela senta, abraça a irmãzinha. E fala assim, nós estamos muito felizes, porque agora, se a gente ficar doente, nós podemos ir juntas para o hospital. Aí aquilo ali me quebrou. Só dá pra levar uma, né? Aí aquilo ali me quebrou e eu vi
compaixão e graça no pequeno grupo, viver compaixão e graça como estilo de vida. E eu vi isso acontecer em diversas maneiras, de pequeno grupo trocar telhado de casa de pessoas. Fazer feira, pagar conta de luz, de água. Cuidar de criança para a mãe trabalhar. Então, o que nós queremos, de fato, com a visão de igreja multiplicadora? Levar as igrejas a viver aquele evangelho da igreja primitiva, aquele evangelho simples, aquele evangelho relacional, aquele evangelho do amor, aquele evangelho de cuidar um do outro. Então isso vai contagiando as igrejas, contagiando os pastores, contagiando de uma forma que as pessoas ficam compreendendo esse evangelho. Então, na verdade, a visão de igreja multiplicadora é levar a igreja a viver o evangelho de forma prática, esse evangelho que glorifica o nome do Senhor. Quando eu lembro do grande mandamento, isso tem tudo a ver com visão de igreja multiplicadora. Amarás o Senhor teu Deus. É levar a liderança, a igreja a amar a Deus, a buscar a Deus, a ter fome de Deus, a entender que a razão da nossa vida é Ele, é a vida com Ele, glorificar, obedecê-lo, caminhar com Ele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo grande mandamento, o próximo. Então o PGM é o lugar onde eu posso encontrar o meu próximo de uma maneira muito prática, porque no grande grupo talvez você não saiba de todas as necessidades das pessoas, mas no pequeno grupo ninguém passa batido. Ninguém sabe. Todo mundo está sabendo que você está sofrendo, que você está passando por luta. Por exemplo, eu tô orando por um... É uma grande oportunidade de viver igreja, né? É uma grande oportunidade de viver igreja como família. Igreja. Como uma família, igreja. como irmãos mesmo, de um pai maravilhoso e irmãos que vivem para ajudar uns aos outros. Então, isso é a visão de igreja multiplicadora. Legal. Vocês mencionaram aí algumas vezes, mas eu gostaria que vocês contassem, pode ser história, de um momento que a igreja, viver os princípios de igreja multiplicadora impactou o ministério pessoal, assim, de vocês, impactou a vida pessoal de vocês. Bom, eu queria falar da minha família, já que é a vida pessoal, né? A minha família. Eu tenho um filho vocacionado no 2º semestre do Seminário do Sul. E ele começou a dirigir pequeno grupo com 13 anos. Porque de bebê, de neném, de 4, 5, 6, 7 anos, ele vive dentro de um pequeno grupo toda semana, às vezes 2 vezes por semana, na casa dele. Então ele não fez treinamento de líder de pequeno grupo. Ele nasceu, né? Ele nasceu e como quis ser líder, ele já sabia o que era para fazer. Uhum. E aí ele disse assim, pai, tem o nosso pequeno grupo aqui em casa, dia de terça-feira. Eu queria fazer um de adolescente dia de quinta. Disse, tudo bem, meu filho, sem problema nenhum. Ensinei como é que ele tinha que fazer, como arrumava as coisas, lanche, dava o roteiro na mão dele, e ele foi fazendo isso. E quando ele completou 16 para 17 anos, ele tinha 13. Quando ele completou 16 para 17 anos, já tinha 3 anos de líder de pequeno grupo. E ele chegou para mim e disse, pai, não tem jeito. Eu disse, o que foi, meu filho? Deus me chamou para ser pastor que nem o senhor. Uau! Mas como você descobriu isso? Pai, liderando a vida dos meninos lá no pequeno grupo, orando com eles, caminhando com eles, é o que o senhor faz. Eu fiquei pensando, disse, poxa, se papai faz, eu estou fazendo parecido com ele. E eu senti uma coisa assim, um vazio, pai. Ele queria ter outra profissão, aí... E eu só estou em paz se eu for pastor também. Eu disse, então, você é um chamado. Se prepare para estudar, para fazer um seminário e se tornar pastor. Então, o impacto da vivência dos princípios, ele viu muita coisa. Ele viu gente chegar com o casamento destruído, com os filhos desobedientes, o casamento se restaurado, os filhos se sentarem para ouvir o PGM. Ele viu gente sem ter comida, com a energia da casa cortada, o PGM ir lá levar a cesta, pagar a conta de energia. Ele viu pessoas, a gente comprando remédio, que é a vivência da compaixão e graça. Ele viu gente achando que era convertido, chegar lá no PGM e viver aquela igreja ali, aquele amor, e dizer, não, eu não me converti não, não sei o que é essa igreja não. Eu me lembro de um episódio que marcou muito a minha vida. O rapaz chegou de outra cidade, se disse membro de uma outra igreja batista, e chegou para a nossa igreja, eu convidei para o meu PGM.
E ele veio com a família, a esposa e a filha, e frequentava já uns 6 meses o PGM. E não tem aqueles cultos que o céu desce? Não tem aqueles cultos? E nesse dia, tinha muito visitante. E eu preguei um sermão evangelístico daqueles tradicionalzão, assim, aqueles evangelísticos mesmo. Venha para Jesus! E nesse dia nós tivemos umas 15 conversões e reconciliações. Um monte de gente lá na frente, o pessoal que vem do PGM, aí vem liderança, aí vem membro do PGM e chora e abraça com pessoas que se convertem. Aquilo tudo bem de uma igreja animada com conversão de pessoas, fazendo festa. De repente esse rapaz vai lá na frente. Membro do meu PGM. Eu estava orando pelas pessoas, aí quando as pessoas estavam saindo, eu peguei assim pelo ombro e disse, você está tomando uma decisão? Tô. Terça-feira era o meu PGM. Disse, chegue cedo no PGM terça-feira. Aí foi todo mundo para casa. Quando deu terça-feira, ele chegou realmente 1 hora antes. Sentou e disse, rapaz, o que você foi fazer lá na frente? Eu disse, pastor, eu fui me reconciliar. Mas você está aqui 6 meses vindo para o PGM, não falta uma escola bíblica dominical, vai todos os cultos, é um crente dizimista. O que foi? Eu disse, não, pastor. Eu achava que ser igreja era ir para a igreja. Uau. Somente. Que ser igreja era entregar o meu dízimo. Mas aqui eu entendi uma coisa, o Senhor ensinou uma coisa pra gente. Isso que foi? Fidelidade. Eu era um crente, pastor, assim, meio sem jeito. Eu fazia umas coisas que não agradavam a Deus. E quando eu aprendi a ser igreja, aqui nessa garagem, ele falou assim, a gente estava na garagem, aqui nessa garagem, eu percebi que eu tinha que fazer uma reconciliação. Aquilo me trouxe uma alegria muito grande, mas uma preocupação. Por quê? Eu tenho uma frase que eu gosto de falar, que discipulado é viver numa casa de vidro. Todo mundo sabe, porque pra gente, em Igreja Multiplicadora, discipulado é vida na vida. Então, se é vida na vida, eu vou caminhar com você e você vai caminhar comigo. Então a pessoa vai saber que hora que você ora, que hora que você lê a Bíblia, se você trata bem seus filhos. O meu PGM era dentro da minha casa. Se a casa é arrumada, desarrumada, se os filhos são obedientes, não são desobedientes, se lê a Bíblia, se não sabe, se não sabe nada da Bíblia, se sabe da Bíblia. Então, ele disse que via isso nas pessoas, nos membros do PGM. Oh. E que na casa dele não tinha. Então, ele tinha que tomar uma atitude. E a atitude que ele entendeu que tinha que tomar era se reconciliar. Então, o PGM foi importante para a vida do Samuel, meu filho, que ele tomou uma decisão pessoal de entender que ele é chamado, e foi para este rapaz que achava, era membro da igreja, batizado, que achava que era um cristão autêntico, mas que entendeu, numa garagem, uma casa simples, que ele precisava melhorar. Eu entendo isso, na visão de Igreja Multiplicadora, como retornarmos aos princípios. A igreja de Jerusalém, Atos 2, todos os dias haviam conversões nela, mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. E é isso que a gente vive no pequeno grupo. Princípios de Igreja Multiplicadora. Tem a hora do lanche, tem a hora da comunhão, tem a hora de compartilhar a palavra, né? E o partir do pão, eu acho muito bonita a ceia. Eu me emociono do jeito que eu me emociono no batismo. Porque quando Jesus, nos evangelhos, parte o pão, ele reparte o pão e ele diz, isso é meu corpo que é dado por vós. A igreja é o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo tem que haver doação de vida. E por isso que o conceito de relacionamento discipulador é vida na vida. Uau! E, assim, eu sou suspeito, né, de falar, assim, eu poderia enumerar... na sua vida pessoal. Dezenas, centenas de experiências, né? Mas, assim, falando um pouquinho da Conferência Global Multiplique, a primeira conferência, primeiro Multiplique Global, que antigamente nós chamávamos de Multiplique Nacional, primeiro Multiplique que eu fui, assim, sem conhecer com profundidade no movimento, aí eu vi uma cena. Que eu falei, que Foi em isso? Guarapari? Foi em Guarapari. Guarapari. Eu estava lá esperando o culto começar, a celebração começar. E um dos pastores que o pastor Jefferson citou aqui, o pastor Valmir Andrade, da Cibapa, Segunda Igreja Batista de Palmas, ele lá no congresso, não sei se ele caiu, ele machucou o tornozelo e ele não estava conseguindo andar. O que os irmãos fizeram? Os amigos arranjaram uma cadeira para ele
E em 3, 4 pessoas pegavam e carregavam o Valmir para cima e para baixo. E lá tem umas ladeironas, né? E eu falei, que povo é esse? Eu falei, que povo é esse? Aí Deus ministrou no meu coração. Igreja multiplicadora é quando você carrega os seus amigos para que o nome do Senhor seja glorificado. Então aquilo me marcou muito, 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 muito. E assim, eu sou a contramão da grande maioria dos pastores, porque os pastores eles entram na visão de igreja multiplicadora e começam a viver os princípios, estabelece um protótipo, um pequeno grupo e vive os princípios no protótipo e vai multiplicando. Eu sou o inverso. Eu sou aquele que veio do protótipo. Eu fiz parte do protótipo, eu fui líder de pequeno grupo, nem imaginava ser pastor, não queria ser pastor. Então, eu lembro que lá na primeira em Campo Grande tinha uma escada, que quando eu ouvia a voz do pastor Gilson, que eu sabia que ele vinha por aqui, eu ia para o outro lado, porque ele iria pegar o meu pé em relação ao ministério. Então eu fugi do ministério. Eu não era meu sonho ser pastor, entendeu? Não era meu sonho. E nunca passou pela minha cabeça isso, né? Então eu sou aquele que veio os princípios, a visão, o pequeno grupo que me levou para o pastoreio. Então, qual que é a vantagem disso? Eu compreendo muito bem a cabeça de líder, porque eu fui líder. Eu não fui pastor que virou um líder. Eu sou um líder que um dia virou pastor. Então, isso para mim, ele é muito precioso. E aí eu falo para aqueles que estão nos assistindo, que se você ainda é um líder de pequeno grupo, um líder em treinamento, um supervisor, você corre um sério risco de um dia Deus te levar também para um pastoreio, porque quando você exerce esse ministério, Deus vai aquecendo no seu coração, colocando paixão pelas pessoas, de cuidar para as pessoas, esse rio corre para o mar. Esse ministério de cuidar, você é fiel no pouco, com poucas pessoas, ser fiel no pouco, você continuar sendo fiel no pouco, Deus vai te levar para você ser fiel no muito, pastoreando uma igreja, um rebanho. Então, você que é líder de PGM, você corre um sério risco de talvez daqui a alguns anos você ser o pastor de uma igreja saudável, uma igreja que vive os princípios para a glória do nosso Deus. Recebe... Oh, gente, esse podcast tá aulas. Aulas e aulas e aulas, viu? Negócio aqui de papo de aprender muito. Vamos fazer uma pergunta para ela? Vamos lá. Vamos fazer uma pergunta para ela? Você é líder de pequeno grupo, irmã? Eu participo de um pequeno grupo. Mas ainda não é líder. Então você corre um sério risco de ser líder de um pequeno grupo. Não sou líder. Mas sabe o que é legal para mim nessa questão de liderar pequeno grupo, né? Eu sei que o nosso assunto é igreja multiplicadora, mas as pessoas têm muita curiosidade sobre o pequeno grupo. O pequeno grupo normalmente tem um roteiro. Durante 11 anos eu escrevi roteiros todas as semanas. Todas as semanas. Então, quando dava domingo, eu almoçava. E antes de dar aquela dormida pastoral, não tem aquela soneca pastoral domingo? A sonequinha pastoral. Quem for pastor que estiver assistindo, nunca tirou uma soneca domingo que atire a primeira pedra. Eu preparava o roteiro. Sempre preparava, porque ia de tarde, as pessoas ouviam o sermão que eu ia pregar domingo à noite e eles já iam com o roteiro para ir anotando. Uhum. E isso foi uma construção que virou natural. Eu fazia isso todo domingo. Mas o que eu gostava de fazer mesmo era arrumar as cadeiras. Uau. Eu fazia questão de arrumar as cadeiras. Por quê? Cada cadeira que eu colocava, eu dizia assim para Deus. É como se eu orasse pela cadeira, tá? A gente não ora nada por coisas, místico, né? A gente não ora por coisas inanimadas. Mas eu dizia assim, Senhor, essa cadeira, Senhor, quem sentar nessa cadeira, eu quero que o Senhor cause impacto pelo teu espírito, que alguma coisa nessa reunião toque profundamente no coração. Eu botava a segunda cadeira, a mesma oração, a terceira. Eu sei que eu cheguei a um tempo que eu tinha 20 cadeiras em casa. E colocava lá e as pessoas sentavam ali e eu ficava orando enquanto acontecia, se desenvolvia o roteiro. Aí teve um dia que eu recebi um irmão que veio de uma outra igreja mais tradicional que a Batista. Então ele passou um ano, a igreja já em pequeno grupo, e ele resistindo. Não vou, não gosto disso, não quero, não pode, não acho legal. Tá bom. Mas um dia eu convenci ele.
Conversei, porque era minha casa, a casa do pastor da igreja. Rapaz, é brincadeira. Dá status, né? Você gosta de mim, você gosta da igreja, você diz que me respeita e não vai na minha casa. Eu dei uma aloprada assim, né? E ele foi. Chegou com a cara sisuda, sentou na cadeira com a cara sisuda, passou a reunião todinha, e tinha a reunião das crianças e a reunião dos adultos. Quando acabou a nossa reunião, eu disse, rapaz, ele não vai voltar. Tu ficou com a cara ruim o tempo todo. Lá vem os meninos dele, abraçar. Pai, a gente vem semana que vem, né, pai? A gente vem semana que vem, porque eu gostei demais. Ele disse, a gente vem semana que vem. Aí ele veio a segunda semana, já sem estar sisudo, já conversando com as outras pessoas. E a gente separou um texto, e ele, um conhecedor profundo da Bíblia, compartilhou já o texto, já foi falando do texto. Quando acabou a reunião, ele não estava mais sisudo e disse assim, pastor, semana que vem o lanche é comigo e com a minha família. Resumindo, ele foi o líder da multiplicação. Uau! Da multiplicação daquele ano. Ele foi o líder, ele fez o curso de líder, levou para o apartamento dele o PGM e Deus o levou para os Estados Unidos. Ele tem uns primos que têm uma empresa de construção, ele trabalha nessa área, e ele foi morar nos Estados Unidos, levou a família toda. Se filiou a uma igreja, o pastor estava começando o ministério de igreja multiplicadora lá. Quem era o líder da área de pequenos grupos da igreja? O irmão. O irmão. Aí ele me manda uma foto dele com a esposa dirigindo o PGM dos adultos e uma foto dos filhos dele que ficavam lá em casa, aprenderam lá em casa, liderando o pequeno grupo. Então, esse negócio traz satisfação para quem é um líder de pequeno grupo e traz muita alegria, traz muita satisfação. Treinar líderes que vão multiplicar é algo maravilhoso, é fascinante, é empolgante, né, William? Então, você falou de experiências, né? Eu tive, assim, mas talvez a mais marcante experiência que eu tive, quando nós começamos os pequenos grupos, e como o pastor Jefferson arrumavam as cadeiras e tal, várias vezes, nós fizemos tudo isso e não veio ninguém. Eu e a minha esposa. Eu passei por isso. Eu e minha esposa. E a minha esposa, e agora que nós vamos fazer? Não. Nós vamos ter essa reunião, nós vamos louvar a Deus, nós vamos facilitar o estudo como se tivesse todo mundo aqui. Então, nós precisamos compreender que Deus é o Deus que nos leva muitas vezes a viver coisas extraordinárias, mas também é o Deus que vai estar com a gente lá no deserto. Então, aí, nesse momento que nós começamos a agir com essa motivação, na minha casa já teve ninguém, mas já teve 30 pessoas. Então, é Deus que envia. E quando nós estávamos assim quase para estruturar, os PGMs foram multiplicando, a supervisão foi multiplicando, eu estava assim para começar uma rede mesmo, já com uns 15 pequenos grupos, 16, eu fui orar. E Deus ministrou no meu coração aquela mesma pergunta que ele fez para Salomão. Ele falou assim, pede aquilo que você quer e eu vou te dar. E eu falei assim, puxa vida, Salomão pediu sabedoria, mas no final da vida de Salomão ele estava assim bem enroscado, né? Aí eu fiquei pensando em alguns personagens bíblicos e aí vi que eu falei assim, vou fazer o pedido de Moisés. Moisés falou para Deus assim, olha, se o Senhor não for com a gente, se o Senhor não for conosco, risca meu nome, me tira daqui, não vou mais. Não quero. Não quero. Eu falei, Deus, eu quero a tua presença. A tua presença me basta. A tua presença é aquilo que eu mais procuro. Querida, sabe o que aconteceu? Aí nós multiplicamos esses PGMs várias vezes. Quando eu ia visitar, supervisionar esses PGMs, aquilo que eu mais percebia é a presença dele. A presença dele. Quando nós começamos lá atrás, Deus ministrou no meu coração que aquele nosso PGM era o menor PGM da igreja. E até meu líder de treinamento falou assim, puxa, nosso PGM está muito pequeno, estou com vergonha. Eu falei, não, Deus na hora certa vai enviar as pessoas. E eu falei isso mais para animar o coração dele. E a hora que eu sento assim, Deus ministra no meu coração, falando assim, é verdade, o teu auxiliar está certo, vocês são o menor pequeno grupo da igreja, mas vai chegar um dia que vocês serão uma grande multidão. Um pouquinho antes da pandemia,
Nós fizemos uma festa de celebração e tínhamos lá quase 100 pequenos grupos. Tiramos uma foto de quase 1.000 pessoas. E quando eu estava lá, Deus me lembrou. Você lembra do dia que o seu PGM não tinha ninguém? Você lembra do dia que eu falei para você que hoje vocês eram um menor pequeno grupo, mas ia chegar um dia que vocês seriam uma grande multidão? E olha aqui, a multidão. Então, eu vejo assim que a motivação do nosso coração para viver a igreja multiplicadora é a motivação para que o nome dele seja exaltado, para que os discípulos dele, as ovelhas dele sejam bem cuidadas. Então, quando o pastor, o líder, tem esse coração, Deus vai enviando as pessoas, Deus vai abrindo as portas, as multiplicações vêm, mas tudo isso precisa ser para a glória dele, para o louvor dele, para a exaltação dele. E isso é a visão de igreja multiplicadora. A visão de igreja multiplicadora, muitas pessoas vão num congresso, num seminário, e saem frustrados porque eles querem uma receita. E nós propomos um estilo de vida. Glória a Deus. Propomos uma cultura do reino. Incrível. Olha, dava pra ficar um tempão, não dava? Só ouvindo? Até porque... Só aprendendo? Até que ele venha. Dava, até porque... Mas a gente tá caminhando pro final do nosso podcast. Esse é o momento que você fala assim, poxa vida, tá acabando. Sim, a gente tá acabando. Já vão pensando aí na palavra final de vocês. Porque eu quero te lembrar que esse podcast, ele vai ficar gravado. Assim como todos os outros. Então, você vai poder... Sei que tem gente que não consegue assistir 3 horas da tarde, assim que começa, assiste depois. Então, você pode, inclusive, além de assistir depois, compartilhar com outras pessoas, incentivar outras pessoas a retornarem aos princípios. E você pode usar esse podcast como uma ferramenta também de ensino, de compartilhar a visão de igreja multiplicadora. Então, aproveita esse momento, tá bom? E quero te lembrar que Missões Nacionais, além do YouTube, está em outras redes sociais. E você pode ficar por dentro de tudo que Deus tem feito no Brasil. E aí, já vou agradecer, porque eu quero encerrar com a palavra de vocês, mas então, muito obrigada por dedicar esse tempo de O compartilhar. nosso sonho foi participar desse podcast aqui. Agora eu vou falar, era o meu sonho ter vocês aqui. Então, muito obrigada, que alegria receber vocês. E agora a palavra final. Antes da palavra final, Ok. não tem aqueles pastores que ficam assim... Terminando, ele Agora, Não termina encerrando. nunca, né? não termina. Não, a gente quer falar sobre a Conferência Global Multiplique. Perfeito. Nessa semana que está acontecendo a Conferência Global Multiplique, é um encontro de amigos com um propósito. Glorificar a Deus com a vivência dos princípios para cumprir a grande comissão. Para nós que viemos lá desde o iniciozinho da jornada de Congresso de Igreja Multiplicadora, de regional, de revisar livro e ver quase 3.000 inscritos em um congresso, para nós é muito gratificante. É para realmente glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor. Igrejas com caravanas, com 30, 40, 50, 2 ônibus, gente de todo o Brasil, de fora do Brasil. Então, a gente está muito empolgado e já preparando a Conferência 2026. Isso tudo por conta de termos um movimento voltado para cumprir a vontade de Deus, onde a gente ora com vontade, tem parceiros na jornada e tem um grupo muito grande envolvido de cooperadores. Quero louvar a Deus pelos nossos coordenadores, né? A gente tem coordenador voluntário em toda a região do Brasil, tanto coordenadores regionais como estaduais, gente que separa um tempo da vida para mentorear outros pastores. Tem pastores que separam um dia da semana Só para fazer isso. Só para cuidar de outros pastores. Tem mentoria de manhã. O dia inteiro. O dia inteiro, de tarde e de noite. Ele separa aquele dia para fazer isso. E assim, a gente louva a Deus por eles, porque senão essa capilaridade, essa abrangência nacional do movimento de igreja multiplicadora tem a ver muito com isso, claro, capitaneado pela junta, mas por essas pessoas. Porque igreja multiplicadora, vou falar, acho que é a 3ª ou 4ª vez, é vida na vida. Se eu não pegar na mão do Ilha, como já pegamos várias vezes, vamos lá, Ilha, vai dar certo. Vamos junto. Nós vivemos algumas transformações em nossas vidas agora no aspecto de mudança ministerial, que graças a Deus pela vida dele. Oração, conselho, e mentoria é isso. A gente ora um pelo outro, aconselha um ao outro, ouve as lutas um do outro. Agora mesmo a gente acabou de receber um recado de um colega que está com a mãe na UTI.
Qual é a primeira coisa que a gente faz? Mobilizar a oração. A gente mobiliza a oração. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. E a gente fica ali. É como um corpo mesmo, que o é, né, na vida da igreja. Então, para mim, ir para a Conferência Global Multiplique tem 3 sentidos. O primeiro eu já falei, né? Eu comemoro a minha esposa estar viva. E esse ano os meninos vão. Uau. Tá? Esse ano os meninos vão. Estão empolgadíssimos, porque eles nunca foram, né? E esse ano eles vão, porque é pertinho de casa. A gente está morando em Brasília, vai ser ali em Caldas Novas. Então eles estão com a gente em Caldas Novas. O segundo é saber que eu vou encontrar com amigos. Centenas de amigos, né? O difícil pra gente é que a gente viaja o Brasil todo, aí tem gente que... Reconhecer todo mundo. Sabe, abraça a gente sabe que conhece, ama a pessoa, mas não lembra. Tantos nomes, tantas coisas. Lembra meu nome, pastor? Só para você ter uma ideia, só até outubro desse ano, tirando a Conferência Global Multiplique, são mais de 14.500 pessoas participando das nossas conferências, congressos Multiplique pelo Brasil. 14.500 pessoas. Então, é um volume tão grande de pessoas que boa parte delas a gente não lembra. Não é porque a gente... É a minha incapacidade mental de guardar tantos nomes e fisionomias de pessoas maravilhosas. Talvez os grandes presentes que Deus nos deu nos congressos regionais, viajando pelo Brasil, a oportunidade de fazer amigos de pessoas incríveis. Eu estava agora em Floriano, no Piauí, um casal, né? Foi me buscar em Teresina, me levou para Floriano, me levou depois do culto, domingo à noite, para Teresina e voltaram e chegaram de madrugada, 5 horas da manhã, de volta em Floriano. Eles nunca me viram. Foi a primeira vez. Então, é uma oportunidade... Nunca te viram ao vivo, porque... Dia de quarta, meio-dia, você tá lá. Graça e paz! Então, é uma oportunidade rica de nós fazermos amigos. E esses amigos se transformam em amigos do reino, amigos para a grande comissão, amigos que vão fazer toda a diferença para que o nome de Jesus seja conhecido. Amém. Só para encerrar. Celebração do... Ele tá igual o pastor, gente, que encerra 5 Não, para vezes. encerrar a questão da conferência. Por que eu vou? Celebrar a vida da minha esposa, rever os amigos. Rever os amigos. E eu sei que eu vou ser impactado pelo poder de Deus. Eu sei. Não teve nenhuma das outras que eu não tive uma experiência profunda de quebrantamento, de encontro com Deus. E o mais legal, Vicky, tinha sempre um amigo do meu lado. Tinha sempre um amigo do meu lado. E ele estava também impactado. Então, prepara o seu coração. Quem não tiver em Caldas Novas, por favor, vai ter aí a transmissão. O pessoal da GECOM, né? O pessoal da comunicação vai ter transmissão. Então, você vai ser impactado. E quem não pode ir esse ano, já se programa para 2026. Viu? No último dia lá, a gente vai dizer direitinho como é que vai ser 2026. E aí, qual o recado que vocês deixam para quem tá assistindo a gente, pra gente encerrar esse podcast em grande estilo? A minha palavra é o seguinte, para você que está ouvindo aqui sobre Igreja Multiplicadora, essas experiências, você pode viver essas experiências. E o primeiro passo é o primeiro princípio, a oração. Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 6 diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu Pai, e o teu Pai que te vem em oculto te recompensará publicamente. A visão de Igreja Multiplicadora começa quando nós verdadeiramente nos aplicamos, vivemos essa vida de oração. Não existe a visão de Igreja Multiplicadora sem pular, abre aspas aqui, o processo, o princípio da oração. A oração é o ponto principal, inicial, para que a gente possa. E nisso eu quero falar para você que está participando desse podcast até o final. Invista na tua vida de oração. Busque intimidade com Deus. Busque viver na presença do Senhor todos os dias da tua vida. Você viverá experiências incríveis nos próximos anos. Deus tem coisas para fazer na tua vida, coisas tremendas. E muitas vezes nós não estamos vivendo aquilo que Deus tem preparado para nós, porque nós não estamos investindo, pagando o preço de oração. Quando você começa a orar, começa a buscar o Senhor, a graça, a unção, a presença dEle, começa a mudar a tua vida e te impulsionar para viver coisas extraordinárias. Então, querido, invista na sua vida de oração. Deus tem coisas tremendas para fazer na tua vida. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. Deus está fazendo
na nossa denominação e nas igrejas, Deus está trazendo um grande avivamento. E quando Jesus nos chama para isso, nos chama para multiplicação, ele nos chama para cumprir o que ele nos mandou fazer. E quando Jesus diz vem, ele está chamando você. Está chamando você para uma nova jornada, para um novo momento, para um momento de intimidade com Deus, intimidade com as pessoas, com o intuito de cumprir a grande comissão. Quando Jesus diz vem, nós obedecemos. E obedecer é crer no Senhor Jesus como Salvador e Senhor. A gente só diz sim, Senhor. Quando a gente diz não, Senhor, não tem mais senhorio de Deus na nossa vida. Então Jesus está dizendo para você, vem. E se tiver que andar sobre as águas, venha, obedeça. Porque se você estiver afundando, Jesus está com a mão estendida para você. E ele diz, vem multiplicar com a gente. Vem multiplicar conosco, vem multiplicar para mim. Venha, vamos juntos celebrar a multiplicação de discípulos. Quando nós oramos, quando Deus começa a colocar esse desejo de orar, Deus começa a colocar essa paixão que o pastor Jefferson começou aqui. Tudo começa com oração. E aí Deus começa a colocar paixão por pessoas, por vidas. E eu creio que Deus está levantando uma geração que nós vamos ganhar o Brasil para Jesus. Há muitíssima terra para ser conquistada. Amém. Há muitíssima terra para ser conquistada. Então, por isso, querido, deixa Deus te usar. Sai aí dessa zona de conforto e vá para aquilo que Deus tem preparado para você nos próximos anos. Deus te abençoe, queridão. Amém, que Deus te abençoe. Nos vemos então na próxima quarta-feira, às 15 horas, neste mesmo lugar, no Que Não Seja Luz Podcast. Tchau, tchau.